Sabe aquela pessoa que parece que o relacionamento é mais desencontro do que encontro? Aquela pessoa que parece que assim, ó, agora vai. Agora a gente tá mais sintonizado do que nunca, agora a gente tá mais conectado do que nunca, agora a gente teve uma conversa muito profunda, ou a gente teve um momento maravilhoso de intimidade, a gente teve um encontro incrível, a gente teve um momento de olho no olho em que a gente se sentiu assim muito próximo e nossa, agora sim deslanchou porque o vínculo se fortaleceu. E aí, quando tu menos espera, a pessoa some, não responde, fica estranha, volta para ex. Tudo isso são características do apego evitativo. E eu tô aqui com a minha água porque é como se a pessoa não conseguisse estar na mesma página. Então, o momento de tomar água parece que nunca é o momento. Parece que, nossa, eu vou tomar minha água agora enquanto eu tô falando e nunca tem uma coisa coesa, harmônica. E por que que isso acontece no apego evitativo? Por que que dá essa sensação quase de enlouquecer, né? De quem tá ali tentando se relacionar com essa pessoa. E se tu te identifica, ou se tu já conhece o teu estilo de apego e se coloca como um apego evitativo, né? Ou se identifica como um apego evitativo, melhor dizendo, como poder, compreendendo melhor esse funcionamento, superar isso de certa forma. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, muito obrigada pela tua audiência nesse vídeo. Espero poder contribuir aqui com algumas informações importantes sobre a teoria do apego. Eu me chamo Ana Streit, sou psicóloga, sou mestre em psicologia e saúde, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Gosto muito de entender como o que a gente viveu na nossa infância, e na adolescência, na nossa história, impacta os nossos relacionamentos e a nossa vida adulta, vida atual, né? O resto da nossa vida, vamos chamar assim. Eu sou mãe também, apaixonada por entender isso, sobre o vínculo com o meu filho, como melhorar os relacionamentos. Esse aqui é o Você Também Se Precisa, nosso espaço de conexão e de entender melhor sobre relacionamentos. Bom, então nesse episódio a gente vai falar sobre o apego evitativo. O que é esse apego evitativo, né? E recapitulando para quem já sabe. Então, o apego evitativo não é que ele evita a conexão, ele evita a vulnerabilidade que vem com a conexão. Por quê? Porque na história do apego evitativo, essa pessoa, ela viveu, seja punição, seja uma série de aprendizagens de que ser vulnerável é errado, é fraqueza, é constrangimento, e a vulnerabilidade nem sempre de coisas negativas, como, sei lá, algo ruim, a vulnerabilidade também das coisas boas, como, por exemplo, um abraço, um momento de intimidade. Então, na criança que teve pais, né, que formaram esse apego evitativo, ou que também eram apego evitativo, a gente vê não só frieza, distância, desconexão, uma certa praticidade, mas a gente vê especialmente uma invalidação das emoções. Dando um exemplo, a criança chora, no vínculo seguro, ela busca a pessoa de referência. Então, a criança chora, busca o pai ou a mãe, ou a professora. O que ela espera? Um acolhimento, um colo, um olhar, um carinho, um afeto, né? Alguma coisa ali que aconchegue ela, que faça aquele desamparo, aquele sofrimento se amenizar. No apego evitativo, a criança é ensinada a cortar esse choro. Então, com o tempo, ela nem chora mais, ela vai tentando dar conta sozinha do que ela sente. E se ela vai buscar o adulto, esse adulto a constrange, dizendo coisas ou mesmo virando as costas. Então, imagina tu, uma criança, num momento de extrema vulnerabilidade, num momento muito sofrido, ruim, angustiante, tu depende daquela pessoa, ao invés de te acolher, não te acolhe e ainda te faz se sentir pior. E não é uma vez que isso acontece. É uma série de vezes. Então, são pais que ensinam a criança de que chorar é errado, de que ela precisa ser forte, de que ela precisa dar conta do que ela sente, de que naquela casa as pessoas não sofrem, não choram, né? E aí a criança realmente consegue engolir o que sente. Só que não é só com relação ao choro que essas coisas acontecem, né? Isso acontece com tudo que é com relação às emoções. Ao colo, ao contato, ai, de novo querendo colo, ai, é mole demais. Nossa, tem que crescer, tem que amadurecer, olha, a vida não é para fracos, né? Então,
essa é a lição de que a intimidade, ela pode ser perigosa e de que a vulnerabilidade que vem com essa intimidade, com a conexão, pode, quando tu menos esperar, se virar contra ti. Então, não existe muita intimidade quando a gente fala na origem do apego evitativo. Então, é bastante triste e é bastante também complexo a gente entender, porque quando a gente enxerga um adulto se comportando de forma evitativa, muitas vezes a gente não consegue ter empatia, porque a gente fica machucado por receber essa frieza, né? E é muito difícil também lidar com isso. E aqui, pessoal, é importante pensar que nem toda pessoa que não tem afetividade, nem toda pessoa que não tem responsabilidade afetiva, nem toda pessoa que não tem cuidado nos relacionamentos é um apego evitativo. Às vezes a pessoa só é mau caráter, às vezes a pessoa só é abusiva, às vezes a pessoa só é narcisista, manipuladora, né? Então, o apego evitativo, ele não é o único monstro da história, mas as pessoas que se comportam dessa forma, né, a se retirar no momento da conexão, elas tendem facilmente a serem rotuladas como apego evitativo, tá? Então, quero dizer que eu sei o quanto que é difícil a pessoa se relacionar com alguém do apego evitativo, né, que tem esse perfil, porém, tem pessoas com apego evitativo que também sofrem e que, tendo um tratamento em terapia adequado, se trabalhando, evoluindo, analisando o seu passado, enfim, né, amadurecendo emocionalmente, conseguem ser vínculos seguros. Mas a gente precisa analisar também outras coisas, né, não só a boa vontade ou o nosso desejo de que aquele relacionamento dê certo, né. Mas seguindo. Então, junto com o que a gente entendeu da infância ali, as características que marcam o apego evitativo são uma alta valorização à independência. Então, são pessoas que valorizam muito a independência, elas não vão querer depender, elas vão se sentir muito desconfortáveis ao precisar de algo, muito pelo que eu expliquei, né, dessa questão ali da origem. Então, a criança não teve corregulação, ela teve que lidar sozinha, e aí, muitas vezes, contar com o outro faz com que a gente às vezes ative essas feridas antigas de que, bom, quando eu precisei, eu tive que lidar sozinha, foi muito dolorido, então, Deus o livre, eu não quero precisar de ninguém nunca mais, né? E realmente as pessoas acabam ficando boas em serem independentes, né? Então, existe essa valorização mesmo da independência que acaba sendo uma marca dessas pessoas, né? Elas acabam realmente parecendo que não precisam de ninguém, ou que não têm emoções, que não têm sentimentos, porque elas suprimem muitas coisas nesse sentido afetivo e emocional. A gente vê também um desconforto com a intimidade, isso aqui é importante, e muitas vezes é aqui que a gente começa a trabalhar. A gente também vai trabalhar na independência, né, em entender que ninguém é tão independente assim. Também entender que a independência fortalecida, ela abre um espaço para certa dependência, não uma dependência absoluta, isso aí é só no bebê ou pessoas que têm questões de desenvolvimento, questões realmente sérias que vão precisar dessa dependência, né? Mas a dependência relativa, que o Winnicott fala, que é uma dependência em algum nível, ela faz parte, né? Eu tô aqui gravando esse vídeo porque eu dependo da minha internet. Então, a gente tem a dependência em algum nível, mesmo se sentindo super independente, e às vezes a gente não percebe. Então, perceber que a gente também depende, ou que justamente por eu ser independente, eu não preciso ter tanto medo da dependência assim, né? Porque eu não vou voltar a ser aquela criancinha. Então, isso já é, aqui, já antecipando uma das coisas que a gente trabalha na mudança, né? Nessa superação do apego evitativo tão forte e tão prejudicial. A gente também vai trabalhar, então, como eu falei, o desconforto na intimidade, que é uma característica marcante, né? Então, a gente não vai precisar ir do 0 ao 100. Mas pouco a pouco a gente vai entrar num processo de dessensibilização sistemática com relação à intimidade e de permanecer na intimidade. Não quer dizer que a pessoa do apego evitativo nunca vai ter momentos de intimidade, mas às vezes ou antes, ou durante, ou depois ela pode ter esse desconforto ali. Então, às vezes é muito comum, né? Tanto que a pessoa que se relaciona com o apego evitativo, às vezes ela fica meio que maluca mesmo, né? Vai pra terapia em função disso, de não entender o que tá acontecendo. Eu mesmo me lembro de algumas pacientes assim, que era horrível de ver, eu tinha muita empatia por elas, porque realmente elas chegavam assim, nossa, não tô entendendo, quando a gente tava muito bem, eu achei que a gente ia noivar,
ele sumiu do mapa, ele desapareceu. Ele começou a me tratar muito mal, ele começou a ser grosseiro, ríspido, se fechou. E é exatamente isso que acontece num nível, né, muito grotesco de apego evitativo, assim que a pessoa nem olha pra si, né? E claro, a gente precisa de pessoas que também queiram olhar pra si e se melhorar. Mas o que acontece pra gente compreender? Não compreender para se subjugar, se sujeitar a essas situações, tá? Mas compreender para ter mais empatia, para conseguir também navegar sem estar tão em carne viva, assim, né? E também tô falando muito mais aqui para as pessoas que se identificam com esse tipo de apego, né? Não para quem quer se relacionar com essas pessoas, tá? Porque a própria pessoa que tem a tarefa de fazer o seu trabalho, não dá pra gente querer encurtar caminho. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa realmente teve um momento de intimidade, de conexão muito grande, aquilo ali ativa as feridas dela, da criança que não pôde contar, da criança que no momento mais feliz veio o pai ou a mãe e mudou totalmente, foi esquisito e se fechou e puniu. Aquela coisa, para evitar ser abandonado, a pessoa abandona, né? Para evitar ser punido e desqualificado por estar vulnerável, a pessoa se retira, só que daí parece que ela pune a outra pessoa, né? Isso que é muito triste, assim, é um ciclo realmente muito frustrante, muito infeliz. Reforçando, então, isso leva a pessoa a não expressar o que sente, ou não expressar suficientemente, né, de maneira adequada, de maneira conectada, e também muita dificuldade em pedir ajuda, muita dificuldade em expressar. Então, esses dias mesmo eu recebi um comentário num vídeo que era sobre apego lá no Insta, que a pessoa falava assim, nossa, é tão difícil comunicar, olha, eu não quero, não tô afim, eu mudei de ideia. É simples, mas não é fácil, porque a gente tem que entender que para essa pessoa, só a comunicação em si já é expressar o que sente. A comunicação, na verdade, é só uma porta para a mensagem, que é o que ela está sentindo, né? Quando eu digo, mudei de ideia, não quero mais, eu estou expressando um sentimento de mudança, estou expressando um sentimento de arrependimento, de voltar atrás, de medo. Expressar o que a gente sente não é sempre dizer, olha, estou com medo, estou com raiva, estou triste. Às vezes eu vou dizer o que eu sinto de uma forma mais contextualizada, tipo, não tô feliz, não quero mais, ou mudei de ideia, me desculpa, não tem mais sentido para mim. Então isso é realmente muito difícil. E às vezes a gente esperar que a pessoa simplesmente comunique, e às vezes é uma forma da gente se enganar da gravidade daquele problema que a gente estava, assim, a pessoa às vezes não tem condição de dar e a gente está esperando que ela entregue, né, algo muito refinado. Então, enfim, é bastante complexo, né, e duro também a gente parar e dar o peso para essas coisas. Então, duas coisas principais, a pessoa do apego evitativo tende a minimizar a importância das relações, como se fosse um lobo solitário, ou às vezes pode estar na companhia de alguém, mas vai ter relações em que são pessoas muito mais conhecidas do que amigas, são pessoas, às vezes, que estão ali sempre, por anos, mas não tem uma profundidade no relacionamento, nunca compartilhou uma dificuldade, nunca pediu ajuda, nunca demonstrou fraqueza, e são pessoas que tendem a se afastar quando elas sentem que a outra pessoa está se aproximando demais. E aí, pessoal, que a gente vê assim a combinação explosiva, né, desastrosa do apego ansioso com o apego evitativo, porque o apego ansioso gruda, né? O apego ansioso quer saber, tipo assim, vive para o relacionamento. E o apego evitativo é aquele que vive para viver sozinho, fugir de relacionamentos. Porém, ambos têm interesse na conexão, mas o apego evitativo vai mentir para ele que ele não quer, né? E o apego ansioso, na verdade, vai mentir que ele quer menos, porém ele também precisa trabalhar essa intensidade e que às vezes precisa se contentar com certos distanciamentos. E agora, assim, chegando mais pro fim, quero falar sobre como superar, né, algumas reflexões, assim, pra gente sair desse ciclo, né, quem vive isso. Mas a primeira coisa para ser falada é que de todos os tipos de apego, o que parece mais funcional, parece para a própria pessoa, dizendo assim, né? A pessoa sente que não é um problema porque o funcionamento muitas vezes parece a solução. Então, eu fugir do relacionamento parece que não é nada. Parece que eu sou muito
como é que fala assim, desapegada, eu sou muito desencanada, eu sou muito prática, quando na verdade isso aí é justamente o problema, né? E também porque quando o apego evitativo se desconecta e se afasta, ele não para pensar como é que a outra pessoa tá. E a gente não pode ser refém, né, de como o outro sente ou pensa pra gente decidir, ter verdade na nossa vida, porém a gente precisa ter um mínimo, né, de responsabilidade afetiva, então cabe bem pro apego evitativo poder parar e pensar e se colocar no lugar do outro, né, não pra se render e ficar com alguém que não queira, por exemplo, mas pra poder ter essa postura madura, olha, mudei de ideia, não tô afim, né, me desculpa, vou vazar, não vou te procurar mais, fica tranquila, ou enfim, né, algo nesse sentido, agir com responsabilidade emocional. Então, para superar, a primeira coisa é entender esse sistema, entender, inclusive, o apego, os benefícios dessa coisa de fugir, né, porque às vezes o apego evitativo não consegue reparar que tem os ganhos ali, porque quando afasta, daqui a pouco a outra pessoa lida com aquilo, se trabalha, e aí vai se chegando de novo, tem um interesse em ter a proximidade, nem tô dizendo que é uma falsidade, tem um interesse, mas a pessoa às vezes não consegue sustentar aquela intimidade. Então, poder entender em profundidade essa dinâmica, o seu funcionamento é, assim, essencial. E isso eu já falei no vídeo sobre apego ansioso, né? Mas às vezes a pessoa só vai conseguir isso em terapia, porque a gente tá falando de coisas que tem muitos pontos cegos, né? O relacionamento em geral, amorosos, eles vão levar muita gente para pontos cegos. Então, às vezes um profissional olhando para nossa história, nos ajudando a ver, é o que vai fazer a diferença. Não que a gente não tenha trabalho para fazer sozinhos, né? Mas a terapia, enfim, é a forma mais eficiente da gente mudar isso. E tudo que eu for falar agora vai sempre se relacionar à terapia. Então, o segundo passo, que, claro, não necessariamente é exclusivo à terapia, mas o segundo passo tem tudo a ver com a terapia, que é tolerância à vulnerabilidade. Então, pouco a pouco, compartilhar o que sente. Pouco a pouco, tolerar o desconforto com a intimidade. Pouco a pouco, se abrir mais, se permitir ficar mais naquela intimidade, ficar mais naquela relação, receber, dar o benefício da dúvida, não ficar numa postura infantil de querer fugir, né, e lidar sozinho. Às vezes essa autossuficiência, ela vem também desse lugar infantil de que a gente lidaria melhor sozinho, a gente não precisa de ninguém. Então, ter humildade, assim, é mais... Como é que eu vou dizer assim? Ter a humildade do lado. Depois, aprender realmente a acessar suas emoções, né? Aqui vai entrar a questão de realmente olhar para si, nomear o que sente, se sentir primeiro conforto consigo, com a sua vulnerabilidade, ser um íntimo de si, né? Parar e olhar para si, parar e olhar o que eu tô sentindo, tentar nomear o que tá sentindo, porque é difícil pro outro, mas também é difícil pra gente. Não é que eu tenha que saber pra mim pra eu poder expressar pro outro. Às vezes eu tô expressando pro outro, aí eu entendo pra mim. Mas fazer esse exercício, o que eu tô sentindo, o que me incomodou, o que me perturbou, pensar sobre o que a gente tá sentindo, faz bastante diferença, é uma habilidade a ser trabalhada. E se permitir viver relacionamentos seguros com pessoas que são dignas da confiança. Então, se tu precisa mais tempo para conhecer aquela pessoa, leva mais tempo. Mas te permita, assim, uma relação que tenha um potencial de ser uma relação curativa na tua vida, que seja uma relação que tenha um espaço de possibilidade para tu poder receber também, sem ser constrangido ou punido pela intimidade que tu demonstra, pela vulnerabilidade que tu demonstra, pela intimidade que tu vive, né? Eu gosto de falar assim que, nesses casos que a pessoa tem essa evitação, né, de relacionamentos, ou medo, ou essas experiências, assim, difíceis na infância, que é como se ela tivesse um coração que tem uma porta e tá chaveada. E só quem tem acesso é a própria pessoa. Então, é como se tu tivesse com o teu coração trancado, ninguém vai poder destrancar se tu não deixar. Tu tem esse poder de te preservar mesmo, mas é uma chave que ela abre por dentro. Então, às vezes, poder se dar o direito de destrancar
sabe? Deixar alguém acessar de uma forma cuidadosa, cautelosa, te respeitando, mas também respeitando o outro, né? E pouco a pouco, e conhecendo a pessoa, pouco a pouco se aproximando pro vínculo. Porque eu acredito também, assim, que não é só essa nova experiência de vínculo seguro, de amor, de cumplicidade que tu possa viver, mas eu acredito também que a tua criança também merece, sabe, experienciar isso, que é uma necessidade universal, que é a gente ser amado, a gente se sentir próximo, a gente estar tranquilo e seguro na intimidade, enfim, e é muito triste as pessoas que não se permitem ou que não vivenciaram isso, né, na vida por N razões. Então, às vezes é se permitir, pouco a pouco, se aproximar de pessoas seguras, pessoas que te deem alguma segurança, algum conforto, pessoas que também vão respeitar os teus momentos de espaço, de silêncio, de ficar sozinho, né? Que existe essa comunicação e que existe essa reciprocidade, e não precisa te jogar ali com alguém que pede mais que tu tem para dar, que fique te exigindo, que fique sendo uma pessoa cansativa, né? Mas que, sabe, que se adapte ali, que tenha também paciência com o teu ritmo. E eu acredito muito que esse seja o caminho, um dos caminhos possíveis. Uma ideia que eu acho que pode te ajudar é pensar que a independência saudável e fortalecida, ela inclui a capacidade da gente se conectar. E eu fico me perguntando se daqui a pouco não é uma independência de fachada ou uma autossuficiência de fachada para aquelas pessoas que não se permitem ter ajuda de forma alguma ou que entram num sofrimento muito grande se tem ajuda. Porque a pessoa que é independente, que se garante, que tá bem em se organizar ou recomeçar, ela não vai estar em frangalho diante do medo, da dependência, do medo de viver frustrações no relacionamento, que frustrações são esperadas e normais dentro de algum nível, né? Então, a verdadeira independência é aquela que nos permite uma dependência relativa. E o ponto não é tu te tornar totalmente dependente de forma alguma, é honrar a independência que tu construiu a duras penas, que talvez tu te orgulhe dela, mas abrir espaço para conexão genuína com pessoas que valem a pena, com vínculos seguros e pessoas que possam te levar ainda mais longe, sabe? Que te permitam ir mais longe, seja em profundidade, seja em crescimento, seja para onde tu quiser ir, né? Em leveza, em diversão, em experiências. Então é isso, muito obrigada pela confiança. Se tu tá aqui, eu acredito que já tem aí uma esperança, uma sementinha, né, de tu ter um incômodo com isso. É importante pensar em terapia, mas continuar te trabalhando. Obrigada pela confiança, de certa forma, aqui, né? E é isso, se esse vídeo fizer sentido pra ti, se quiser dar uma avaliação no Spotify, eu vou ficar muito feliz. Se quiser dar um like nesse vídeo, encaminhar ele para alguém que também possa se beneficiar, compartilhar nas suas redes sociais, eu vou ficar muito feliz com isso, muito honrada. Espero que os próximos conteúdos também possam fazer sentido e que a gente possa ter aqui uma relação de vínculo seguro, claro, né? Bem diferente, salvo as proporções desse espaço, mas sou muito grata por a gente viver e por eu ter a tua audiência, a tua paciência. Então, é isso. Desejo o melhor. Muito obrigada por ter assistido até o final. E nos vemos no próximo. Um beijão.